Cara, e teve outros relatos, assim, aqui no Brasil que foram interessantes também, que foi a Noite Oficial dos OVNIs Isso é muito doido. e Varginha, né, que eu acho que é o Varginha, principal, né? É. E o ET Bilu. Pô, Bilu ganha, né? Só que Disparado. o Bilu tem uma questão, né? Que Até hoje falam que realmente é verdade, tem outros que falam que é mentira. Então, na verdade, tem uma questão que o Bilu, aí eu não sei, assim, quanto isso é verdade também ou não, que falam que tem uma... Não lembro agora que se é uma organização, se é um grupo que tem lá no norte do Brasil, que estava envolvido com outras polêmicas também, que possivelmente estaria por trás da questão do ET Bilu. Que é uma galera que, inclusive, tinha... Posso falar besteira aqui, mas é bom pesquisar. Mas quando rolou essa polêmica agora da Ilha de Marajó, que é outro assunto, mas falaram que tinha... É a mesma galera. É a mesma galera, entendi. entendeu? Aí eu não sei o quanto isso, como é que é né? o nome do cara, cara? Procure Esqueci o nome. sabedoria. Como é que eu esqueci o nome do maluco? O cara que faz... Não posso falar que ele fazia o ET Bilu. É o pai do ET Bilu, sabe? Não que você nunca se vestiu de ET, não. Isso nunca aconteceu. É um cara muito famoso, cara. Muito famoso. E ele... exatamente, esse maluco aí. Obrigado, Bruce. Não sei se você lembra, nos primórdios, na época do Ratinho bombava, era um cara que tortava talher. Era um cara que puxava assim, olha a luz, aí pegava a luzinha aqui, ele, só que ele fazia as paradas assim. Então, o Urandir, ele começou ali, e ele criou o Projeto Portal, né, que a gente chama de Projeto Porteira. Desculpa, Urandir, tô brincando. Mete processo em todo mundo. Supostamente. Não, eu acho um trabalho incrível, inclusive. Ele criou lá esse lugar, que fica no Mato Grosso do Sul, em Corguinhos. Ele comprou um terreno grandão lá e começou a dividir em lotes para vender pra galera, falando que, ó, em 2012 o mundo vai acabar, então assim, lá vai ser o único lugar que vai sobreviver. E o pessoal comprou. No Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, um lugar... O mundo vai acabar, mas o Mato Grosso do Sul é o Vai único ficar. lugar que vai ficar. Mas sabe por quê? Tem um motivo. Por quê? Existe uma placa ali de diamante, sei lá do que, um minério que cobre aquela região, que, segundo ele, protegeria a Terra. E ele falou assim, a Terra não é plana, a Terra é côncava. Tá? Ele tem um modelo lá. Foi, inclusive, ovacionado na Assembleia do Congresso lá de Mato Grosso do Sul, dos políticos, pelas suas pesquisas no campo, na ciência, que descobriu que a Terra é côncava. E é sério isso, cara. Tem lá ele do Mato Grosso do Sul é algo impressionante. cara, porra, foi bizarro. Negócio. Não, foi sério essa parada. Tem lá ele recebendo, tipo, uma honraria, um negócio assim. Isso, pelas suas pesquisas. Ele ganhou a chave da cidade. Então, um cara muito famoso lá. Trouxe, obviamente, muitos benefícios pra cidade. Muita gente com grana foi pra lá. O pessoal fala que só vai entrar Hilux lá dentro da fazenda. Certamente. E assim, então, muita gente é muito fiel a ele. Cara, é um público muito grande mesmo. E quando eu tava brincando assim, desculpa, Andy, porque realmente é sério o bagulho. A galera, tipo, leva muito a sério. Então, você fala de Bilu, que a gente trata aqui a maioria das pessoas leva com brincadeira. Lá é religião, cara. Sim, lá sim. tem tudo é todo um Senhor dos Anéis em volta do ET Bilu, sacou? Tipo, o ET Bilu, ele tem o planeta dele de origem, da constelação de unicórnio. Ele caiu na Terra por conta... Tem tudo um motivo. Não é incomum o Centro-Oeste ter muito esse tipo de coisa, né? De devoções a certas... Parada doideira, assim. É bem comum mesmo. É muito louco, cara. Agora, falando dos outros, né? Porque, assim, o ET de Varginha foi, acho, o mais famoso de todos. Sim. Né? Sim. Que aconteceu aqui e tal. E o mais interessante disso tudo é que o governo dos Estados Unidos veio aqui e levou. Cara, Ninguém sabe de onde tem um como cara que é um controlador de voo que ele jura... Eu não sei se ele conseguiu provar, mas ele apareceu alguns anos atrás falando que ele tava na torre controlando a entrada e saída dos aviões quando, na época, em 96, desceu um avião lá dos Estados Unidos, militar, né, sem autorização, e ele fala que, tipo, ele perguntou aqui, parada aqui, que voo é esse, que não tô sabendo, aí o chefe falou, libera que os caras... Segurança Nacional, ele só libera aí, e foi nisso, os caras entraram, e ainda é envolto de muito mistério, né, o caso Varginha, mas o que a gente tem, assim, de concreto, mais concreto, infelizmente, ainda é o relato das meninas. Todo condição em volta, ninguém ainda tem muita prova, ninguém, infelizmente, por mais que doa, né, muita gente que segue até o podcast, tipo, vira tão believe que, tipo, não, impossível, tem prova. Mas não tem, cara. A galera... Eu tenho... Um dos meus melhores amigos, o Marco Aurélio Leal,
é o principal pesquisador do caso Varginha, tá sempre comigo, a gente sempre conversa. E ele fala, cara, infelizmente, assim, não tem prova, não tem. Ninguém tem dúvida que as meninas viram algum bicho bizarro. Sim. Isso, assim, tipo, pela maneira que as meninas contaram. Ela foi entrevistada por psicanalistas gringos, John Mack, os caras muito famosos da época. Entraram na cabeça delas, assim, tipo, pra ver que elas viram, tipo, é real. É algo diferente. Aí elas viram alguma coisa bizarra. Isso é um fato, sacou? Deve ter trauma até hoje. Pô, Isso imagina. muda, Cara. Muda. Não, todo mundo que tem contato com seres ou com essas luzes, assim, de muito perto, volta meio trelelé da cabeça. É muito comum você ver... Eu cheguei a conhecer eu conheci parentes de pessoas que tiveram um contato muito próximo, e ele falou assim, nossa, meu tio era uma pessoa antes, e depois que ele viu essa luz de muito perto, ele é outra pessoa. Eu não sei o que é. Cara, tem uma história, tipo, padre José de Anchieta, 1560, na época da colonização portuguesa, o cara tava catequizando os índios na época. Ele conta que conheceu um cacique de uma tribo contando que o filho dele, certa vez, viu uma bola de luz no meio da floresta, foi lá ver o que era. E desapareceu por uma semana. E quando ele voltou, o cara não era outra pessoa, o indígena. E aí você corta pra, tipo, anos 80, tipo, do interior de Minas Gerais. Uma pesquisa feita pelo outro amigo nosso, ufólogo, o Arthur Sérgio Neto. Entrevistando uma senhorinha, do interior de Minas, super simples. Falou, ó, meu filho, eu tinha um sobrinho meu aqui, uma vez apareceu uma bola dessas de luz aí, a mãe do ouro. Ele foi lá ver o que era, passou uns 4 dias que ele voltou, mal. Até hoje o rapaz só vive acamado, era um menino forte, sadio. Hoje é um rapaz doente. E assim, como é que essas duas histórias, 500 anos de diferença, são as mesmas? Todo mundo que chega perto volta meio mal na cabeça. Tipo, não sei se teve, mas nunca teve interesse, não sei se interesse ou a falta dele, mas de autoridade pra estudar o que aconteceu. Ele é sempre uma coisa que vira relato que as pessoas sabem, mas nunca vem alguma coisa pra ver. Até que, por exemplo, caso tenha sido alguma coisa que caiu, tipo, às vezes pode ter mexido de fato, algum objeto ali celeste, sabe, que caiu e danificou radioativo. Não, tem um caso... Foi em São Paulo, nos anos 50, que teve essa explosão no ar, na frente da praia, e caiu milhares de pedaços de algum objeto que ninguém sabe o que era. Acho que foi 57, se não me engano. E os locais, os ribeirinhos ali, o pessoal que morava ali perto da região, muito simples, né? Pegaram esse material e levaram para dentro de casa. Alguns deles. Isso não dá certo. Assim. Césio. Exatamente. Pegar brilhante. Não é legal isso aí. E aí, cara, em 57, imagina, aquilo não tinha nada. Uhum. E aí a Marinha passou e, tipo, foi em casa, levou todos esses pedaços de material, de mineral, era tipo um minério. Uhum. Passou detector de metal, levou tudo, fez uma limpa. Chegou três joias da pessoa. três navios da Marinha fizeram uma ronda para pegar o objeto. O pessoal diz que aconteceu isso. Mas um afortunado, um abençoado de um cara lá conseguiu. Ele não deu. Eu ia perguntar isso, eu falei, não é possível que alguém não guardou um... Cara, conseguiu uns pedacinhos pequenos, mas legal, mais suficiente, sacou? Uhum. E até eu tenho um ufólogo, o Edson Boaventura, ele tem a posse de um desses materiais, que é o que a gente chama de hoje de metamaterial, porque a composição dele é muito louca, é feito de uma liga super... que não existe na natureza, teria que ser feita... Que ninguém conhece. Que teria que ser feita... sabe que elemento é aquele? Tipo, qual era o elemento? Magnésio. Era, tipo assim, 99% de pureza de magnésio. Nossa. E, tipo, não existe isso na natureza. Sempre é misturado com ferro, com níquel, sabe? Sim. E tem como você... Hoje em dia, tem como fazer esse material. Você consegue em laboratório... Sintetizar, né? Fazer ele. Só que na época, não. Na época não tinha como. E mesmo assim, pra fazer material desse, é muito, tipo, bilhões de dólares, sacou? E então levaram para análise e viram que realmente é um negócio assim de outro mundo, né? Com perdão da piada. E ninguém sabe o que é, cara. E aí, tipo, pra que serve? Não sabe. Talvez seja finalmente a prova do metal que é feito o disco voador. Talvez seja um negócio aí, sei lá, um cometa, um meteorito, vai saber. Cara, eu vi também alguns relatos também, foi, acho que em relação até à guerra da Rússia e da Ucrânia, e teve se eu não me engano, foi um relato que apareceu uma luz do nada, assim, e essa luz
salvou uma pessoa em relação a um bombardeio. Não sei se Uhum. você chegou a ouvir sobre isso e tal. Cara, eu vi muitas coisas da história da época da guerra da época, né? Que ainda tá rolando, né? Tá rolando. Como você tá falando, estou no futuro já. Mas sempre, cara, em qualquer guerra tem Esse tipo de relato. Tem. Existe uma ligação muito forte com observação de OVNIs e guerras e estações e coisas nucleares. De novo, né? Como é que é o nome? Uma usina nuclear, ela gera muita energia. Talvez, de novo, eles estejam procurando a energia ali. Existem histórias no Brasil de pessoas que viram essas naves por cima de represa, usinas hidrelétricas, sabe? Lugares que geram energia, né? E sempre com o lance do apagão. Sempre, tipo, parece que eles conseguem, de uma maneira... Talvez o campo eletromagnético deles é tão forte que quando eles passam por cima de carros e casas, o carro morre. Sempre tem na cena de... o carro morre, cena de filme. Ou então a casa acaba a luz. É que não usa bateria Moura. Aí, ó. Moura. Patrocina a gente aí. Exatamente. Nesse mesmo lugar, perto de Casimiro, lá em Barra São João, a minha prima tinha 10 anos de idade, ela é mais velha que eu, não era nem nascido. Ela conta pra mim... Quando eu contei pra ela dessa história, que eu contei do OVNI de Casimiro, ela falou assim, caramba, isso é engraçado, porque eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha uns 10 anos, acabou a luz lá, mas sempre a região dos lagos sempre foi ruim de luz. Sempre foi horrível. Né? Carnaval, quem passou o carnaval, região... Então ela Imagina quem morou lá. Imagina. 6 meses, em 2009, em Barra de São João, onde faltava água. Eu tenho uma ideia. Uma porcaria. E aí, cara, imagina, isso Assim não, meu amigo. no começo dos anos 80, então era pior Bem ainda, né? Muito mais insalubre. Ela tava lá tomando banho, acabou a luz, ela terminou de tomar banho, se arrumou e viu que não tinha ninguém em casa. Ela falou, cadê meu pai, cadê minha mãe, isso aqui. Ela viu que tá todo mundo na praia, lembra que a casa da frente é praia. Uhum. Ela viu que tinha uma galera na praia, ela foi lá ver o que era. E quando ela olhou, pra surpresa dela, tinha uma bola de luz gigante, parecia um sol, lá no meio do mar. E aí, cara, isso que me chama a atenção, os comentários, que minha prima não entende nada de ufologia, mas ela falou assim, eu perguntei pra vizinha, o que era aquilo, né? Ela falou assim, eu não sei, minha filha, mas toda vez que a gente vê essas bolas de luz no meio da água, acaba a eletricidade aqui. Ela fez uma ligação, tipo, quando a luz aparece, acaba a luz daqui. Sim. Então, e ela não tá ligada no efeito eletromagnético, ela não tá ligada em todas as outras histórias de OVNIs que acaba... Aí como é que eu posso dizer porque é mentira, que ela tá criando coisa? Não, né? Não dá pra... Não é mentira. Não é mentira. Se aquilo teve outra explicação, a gente não sabe, mas as pessoas viram aquilo. As pessoas viram aquilo. Tem que dizer. Por isso são relatos. Mas relatos. Mas, cara, voltando à Varginha, né? Infelizmente, assim, o cara que estudou o caso Varginha foi o Birajara Franco Rodrigues. E ele, na época, foi tão forte pra ele, foi um relato tão impressionante, que ele falou assim, cara, eu vou abrir essa parada aqui para os outros ufólogos me ajudarem. Vou chamar a galera do Brasil inteiro pra ver aqui, porque acabou de acontecer. Foi, tipo, literalmente uma semana antes, então tá fresco, sabe? E hoje em dia ele se arrepende disso. Porque quando você chamou muita gente, começou a cada um procurar narrativas diferentes. Pra tentar provar que o negócio aconteceu. Não pra tentar provar que foi qualquer coisa, uma coincidência. Mas provar que o evento aconteceu. Então fica enviesado, uma coisa Fica meio... muito enviesada. E aí, tipo, ele fala assim... Ele tem uma entrevista dele recente que ele fala assim... Cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu não chamaria ninguém. Porque cada um dá um pitaco, aí você vai atrás de uma prova que não é verdadeira. Aí é um telefone sem fio. E aí começa a se inventar personagens, histórias e outras coisas que não nada disso. Prejudica, né? Só prejudica. Tem uma das histórias mais impressionantes foi de um cabo da PM, era um P2, né, da inteligência, Marco Elixerese, que certa noite ele foi chamado para uma ocorrência, e a ocorrência era tipo, vira um bicho entrando dentro de uma obra, né? Tinha uma casa lá. Cabra. Tipo, vira um bicho entrando dentro da casa lá que tá sendo construída. Ele foi atrás pra ver o que era. Cara, ele tava no meio do negócio, ele viu o bicho atravessando a rua. E a criatura de Varginha. Correndo pra dentro da obra, ele foi lá, conseguiu pegar. Porque ela tava toda doente, toda mal, né? E parecia que tava machucada. Ele pegou o bicho com a mão. Que eu não... Você pegaria um ET com a mão, eu não pegaria. Mas esperaria um pouquinho. A história conta que ele pegou o bicho com a mão pra levar dentro do carro. E nisso que a criatura segurou nele, arranhou a axila dele.
Ele colocou dentro do carro, seguiu pro hospital Humanitas lá de Varginha, não tinha espaço, os caras falaram, que isso, que bicho é esse? Aqui não tem como a gente tratar uma criatura dessas? Leve pro hospital regional, né, que é o de Três Corações e tal. E o cara foi, passou algum tempo, começou a criar um abscesso aqui, uma infecção, e o cara foi a óbito. Fez uma cirurgia para tentar drenar uma bactéria que ninguém sabe de onde veio, e o cara morreu de uma bactéria desconhecida, uma super bactéria, que hoje em dia é mais comum, naquela época era super raro. Um garoto de 26 anos, jovem, saudável, pegar uma bactéria tão forte assim, em lugar como Varginha. Então começaram a atrelar isso, começaram a conectar isso com o fato dele ter tido contato com o ET. Só que, cara, aí o Brasileiro fala assim, não existe prova nenhuma que o cara pegou o ET. O cara, tipo, o que se sabe é que ele tava realmente com um caroço, ele tinha que remover, não causado pelo arranhão do bicho, mas por outra parada. E aí, na operação, os caras não sei se esterilizaram direito, o cara pegou uma bactéria super forte e morreu disso. É possível? É. Mas aí, obviamente, se eu falo isso, o pessoal fica tipo, não, você não é mais believer, você não... né? Mas não tem prova. E também se fosse essa super bactéria desconhecida, poderia causar uma epidemia, né? Porque poderia, tipo, infectar alguém próximo. Não, hoje em dia ainda existe nesses hospitais, hoje em dia é mais comum do que naquela época, realmente. Mas isso não descarta a possibilidade de não existir. Não, claro, pode ser. O cara pode ter pego naquela época uma bactéria. Mas foi o quê? Anos 90, né? 96. 96. Óbvio que faz sentido, né? De novo, um cara que é jovem, saudável, pegar uma bactéria dessa e não conseguir resistir aos medicamentos antibióticos é super difícil. Isso também explicaria, certamente. Mas não dá pra dizer que foi por causa do ET, né? E a noite oficial dos OVNIs já foi antes disso aí, não foi? Foi, 86, né? Como não me lembro. E isso foi muito doido, né? Porque... Só foi revelado há pouco tempo, né? Eu acho que... Não, já se fala, já tem as gravações, acho que já tem, sei lá, mais de 10 anos que liberaram as gravações. Posso até estar falando besteira, eu aceito. Eu gosto muito que o nome é Noite Oficial. Cara. Como se todo mundo tivesse combinado. Vamos fazer uma noite maneira agora, de OVNI? Só de OVNI, bom. Mas foi tipo isso, cara, o nome faz sentido. Porque tu imagina, tipo... que não foi só aqui no Rio, né, cara? Foi uma região gigantesca entre Rio de Janeiro até São Paulo, até Macaé, Minas, muito grande. Pegou um trecho grande que, tipo, uma galera começou a ver bolas de luz no céu, coloridas. Aí, tipo... Foi até piloto de avião. Então, Brasília, ele falou assim, solta os caças pra ver o que é. Ao ponto de um desses caças seguir uma dessas... E, cara, de novo, olha a coincidência, 86. O caça diz que o objeto manteve a mesma velocidade que ele. Ele acelerava, o objeto acelerava. Ele diminuía, o objeto diminuía. Ele subia, o objeto subia. Pareava ali. Pareava. Que nem o David Fravor em 2004. Lembra? Nada a ver um assunto com o outro, mas mesmo assim, duas coisas muito parecidas. E ele fala assim, o Brasília liberou. Fala assim, você pode, quando você tiver com um alvo na sua frente, você pode atirar. Pode atirar, você tem liberdade para atirar. Porque esse objeto não reconhece, não se comunicou com a gente, é um inimigo, é uma ameaça ao território brasileiro. E aí, cara, acho que até o termo que eles dizem assim caçador passa rojão. Que é a gíria lá da militar pra, tipo, pode atirar quando tiver... Cara, o maluco, na hora que ele ia atirar, o negócio foi assim, deu uma volta nele, cara. Ficou atrás dele. E ele, tipo, cara, não consigo atirar no bicho. O negócio, tipo... uma velocidade também que ele tinha, então... Ele disse que ele chegou a tentar fazer manobra e o negócio seguia ele. Não conseguia nunca, tipo, ficar com... Mas teimoso esse bicho também, né? Caraca. Mas só que o interessante disso tudo é que eles ficaram numa velocidade tão grande entre Rio e São Paulo que... acho que nem o jato chegou a alcançar essa velocidade. Sim. Acho que no Rio ele chegou a ver em um certo horário e logo 15 minutos depois eles viram a mesma coisa em São Paulo. E o controlador de voo, que eu não lembro qual era a base agora, que foi... Putz, foi em São Paulo. Perto, entre Rio e São Paulo, uma cidade que é muito famosa, inclusive pela parte militar dela, mas eu esqueci o nome. Que esse controlador tava lá e ele disse que... O Resende? Tipo isso. Mas não é Resende, não. Ele diz que viu essas luzes perto do aeroporto, né? Fazendo menção como se fosse aterrissar. E aí, tipo, quando ele desligava a luz chegava perto. Quando ligava a luz da pista, o objeto se distanciava. Então, meio que mostrando a inteligência, que o dele era controlado por algum tipo de inteligência.
Recentemente, ele veio falar, isso é um mistério, ele veio falar que além dessa coisa que ele viu muito próximo, ele também teve uma mensagem telepática, e isso ele falando, é o mesmo controlador de voo, que ele recebeu uma mensagem telepática que ele não conta o que é. Ele não conta aí, mas eu recebi uma mensagem. Deixou um mistério no Deixou ar um mistério. aí. Tipo assim... Siga no próximo podcast e tal, eu vou falar. É isso. É um mistério. O pessoal já tentou... Algumas pessoas acham que foi tipo uma revelação, sabe? Sobre o futuro. Outros acham que é uma coisa mais pra ele, sobre a vida dele. Mas, no final de tudo, o que eu gosto sempre de citar um outro escritor, um cara muito estudioso, chamado o Alan Hynek. Era o cara que meio que concluiu nos Estados Unidos que existem coisas que a gente não sabe explicar, né? E... Só agora. Não, agora não. Já tem, sei lá, ele começou a estudar em 47, foi quando começou a onda dos OVNIs, né? E ele estudou, cara, até, tipo, os anos 80, assim, ele morreu estudando essa parada. O cara era astrônomo, não acreditava nisso. Os Estados Unidos mandou o cara estudar essa parada, ele estudou. Ele queria provar pra todo mundo que era... Gente, é tudo meteoro, é evento, isso é Vênus. Tipo, derrubar cada hipótese, né? O cara virou do lado oposto. Né? Virou ufólogo. É, porque a ciência se trata disso, né? Você descobre um negócio, você quer derrubar tudo que não tem explicação. Quando no momento que não consegue, ele vai falar, caralho. E esse cara tinha um ajudante, que era tipo assim, era o Batman Robin da ufologia, né, da época. Que era o Jacques Vallée. E o Jacques Vallée foi muito importante. Hoje em dia o Jacques Vallée tá com, tipo, 86 anos, velhinho. Uma cabeça boa pra caramba. E a vida inteira do Jacques Vallée foi estudando esses objetos. E o Jacques Vallée, até hoje, ele não tem a explicação. Desculpa, é que tem um cara rindo ali e olhando pra mim que eu não tô entendendo. Que tu tá rindo, cara? Ele vai falar no microfone. Fala aí, Bruce. É porque ele era um cara que ficava indignado com a ignorância alheia. Por quê? Jacques Vallée. Vallée. Entendeu? Eu sei. Muito bom. Ignora. Era pra gente ter falado sobre isso antes, sobre esse cara. Desculpa. Não. Agora tô ligado. Agora eu vou ler. Exatamente. Não, o Jacques Vallée é sensacional. O cara, inclusive, ele foi um dos criadores da internet. Esse maluco aí. Ele é super importante, super cético, super científico. Exatamente por quê? Porque foi leu pra caralho. Ô, Bruce, seu sentido esse tempo todo. Teu Ele não celular falou tá ali no de... chão, ó. É. Olha lá, ó. Tá vendo? Vai ler. Cara, e o Jacques Vallée é interessante, porque ele depois de estudar entrevista, ele veio pro Brasil 50 vezes, foi pro interior do não sei o que pra conversar com a senhorinha lá. Casimiro de Abreu. Foi pra Casimiro de Abreu. Foi tudo quanto é canto. Ele falou assim, cara, não tem como concluir nada, porque a gente não tem um ET pra conversar aqui. Mas parece pra ele que esses caras só querem, tipo, instaurar na gente uma sensação de que a gente não tá sozinho. Aí pensa, pô, por que o cara não desce logo no terreno da Casa Branca? Domina a gente. Domina, mas eles não têm esse interesse. Parece que é tipo marketing boca a boca. Tipo, eu vou aparecer só pra você, à noite, sacou? Num lugar lá na PQP. Só pra você ter noção, pra você saber que a gente existe. Eu poderia aparecer pra todo mundo? Poderia. Inclusive, já apareci algumas vezes, né? No caso da Noite Oficial, apareceu. Tem as luzes de Fênix lá no Arizona, que apareceu em cima da cidade. De vez em quando aparece. Mas a parada deles é assim, o senhorzinho lá no interior, não sei o quê, pra mostrar pra ele que existe um negócio. É quase como se fosse criar uma crença quase que religiosa de que nós não estamos sozinhos. E é só isso. Se eu tivesse seguindo isso, eu ia além. Eu, assim, na minha posição, eu também sou muito... Eu não gosto de ser cara, tipo, não, isso é besteira, porque eu acho que isso não existe de besteira. Eu acho que se tem alguma coisa interessante, eu acho que tem que se pesquisar. Mas eu costumo ficar muito do lado, tipo, pô, se não foi provado, não tem muito o que fazer. Mas eu iria além. Se de fato existe um ser ali que tá totalmente aparecendo, eu diria que se você conhece a gente, conhece o nosso comportamento. Total. Eu diria até que prever a gente. Prever. Ou será que não é, tipo, como você falou de espaço-tempo, né? A astronomia, ela diz isso, né? Que o tempo é uma dimensão, algo a ser dominado. Se um ser de outra dimensão que já dominou isso, talvez seja até uma evolução do que é o ser humano. Não tem essa teoria. Que ele vem do futuro. Que os ETs são os seres humanos evoluídos, né? Do futuro, que estão tentando evitar um desastre nuclear. Por isso que essa é a teoria. Que sempre aparecem nessas bases, sempre aparecem em situações de guerra, meio que tipo pra controlar, porque acredito que os seres humanos não sabem mexer com armas nucleares. É tipo, sei lá, macacos segurando dinamite, entendeu? A gente não sabe o que a gente tá fazendo, e é uma arma muito poderosa
que alguns acreditam que seja tão poderosa que, tipo, poderia afetar, inclusive, dimensões paralelas. Mas isso é outro papo, entendeu? Mas pode ser. É uma teoria que explicaria também esses locais, mas não explica, por exemplo, Casimiro de Abreu. Por que essa porra vai fazer em Casimiro de Abreu? E Casimiro de Abreu chega com uns caramujos grandes, assim, vai. Mas você sabe que Casimiro... Teve um restaurante lá que tava vendendo escargot e matou uma galera na época, né? Que isso? O cara pegou... Os caramujos africanos? Lavou lá... E aí vendeu como escargot e, obviamente, muitos morreram porque tinha doença lá do... Com certeza. Esse pessoal de Casimiro de Abreu é foda. Complicado. Os OVNIs não evitaram isso. Exatamente.